Boa. Então, gente, boa tarde. A gente é aqui da Tados, para quem não conhece a gente. Aqui na Tados muito na área de comunidades, que a gente chama, que é essa área que está em contato com as organizações sociais que estão entrando na plataforma e também os voluntários. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre captação de recursos. A gente convidou duas organizações, depois o Lucas vai apresentar para a gente. E só para vocês saberem, né, aqui do Atados hoje estamos eu, o Lucas, ele dá um oi, o Zé Danilo, a Karina, não sei se tem mais alguém aqui, o Guto está por aqui, mas Oi, gente. dá um oi aí. E aí, pessoal? E aqui no Atados a gente fala muito nos nossos encontros um pouquinho, né, de que os encontros pelo Zoom online, às vezes eles têm alguns intercursos aí, então as dicas que a gente dá são deixa o microfone no mudo, e aí se você for falar, né, pode levantar a mãozinha, e aí abre o seu microfone. Se você tiver qualquer dúvida, pode escrever lá no chat, porque a gente está periodicamente olhando, e aí a gente consegue passar essa dúvida para o palestrante ou alguma dúvida de sistema mesmo, né? É muito legal que vocês se apresentem já no chat, então coloca o nome da organização, de onde vocês estão falando, para a gente poder ir se conectando, ver se tem alguém, né, que está pertinho da gente. A equipe da TAD está bem distante, assim, a gente está... Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, então acho que meu sotaque denuncia aí. O Lucas está no Rio, a Caio e o Zé Danilo estão em São Paulo, então a gente tem um pouco dessa distribuição. E a gente pede sempre paciência, né, e empatia aí, porque os encontros online às vezes têm essas falhas técnicas, mas a gente se organiza para que dê tudo certo. E aí, só para trazer um pouquinho da agenda do nosso encontro de hoje. Então, inicialmente, a gente queria dar as boas-vindas para vocês e trazer um pouquinho do que é o Atados para qualquer organização que ainda não conhece a nossa plataforma, não conhece o nosso trabalho. Então, a gente queria primeiro trazer um pouquinho de quem nós somos e depois a gente vai ter a Jéssica da Unas para falar e o Johnny da Hamburgada do Bem, então eles vão trazer um pouco de como que é a realidade deles, para que a gente aprenda mesmo com as experiências. E no final, a gente vai ter um espaço para dúvidas e ter perguntas abertas, então vocês podem ir anotando aí o que vocês tiverem dúvida, podem botar no chat também, que depois a gente lê as perguntas do chat, e a gente também vai ter um espacinho de fala do Dani, daqui da Tados, para falar com vocês. Então, para trazer um pouco do que é o Atados, a gente pode falar, né, que o Atados ele é uma plataforma gratuita que faz a conexão entre voluntários, pessoas que querem ser voluntárias também, que estão buscando um primeiro trabalho social, com as organizações que estão buscando essas pessoas. E como que a gente faz isso? A gente faz através do nosso site, onde qualquer organização, coletivo, instituto, projeto social, estando formalizado ou não, pode entrar no site e fazer o seu cadastro. Então, para fazer o cadastro é bem simples, é só entrar no atados.com.br e clicar no botãozinho, né? Quero entrar, e aí fazer o cadastro, tem um botãozinho assim, não sou cadastrado, e aí vocês conseguem fazer primeiro um cadastro de usuário e depois montar o perfil da sua ONG, e para montar o perfil da ONG, vocês precisam só das informações básicas, então o nome da ONG, um resumo, o que vocês fazem, uma foto, de onde vocês são, e aí a partir do momento que vocês fazem o cadastro, vocês podem abrir vagas de voluntariado, e a partir dessas vagas, que elas são publicadas no nosso site, tudo isso é feito de maneira gratuita, pessoas que querem ser voluntárias, elas vão se inscrever nessas vagas e aí vocês conseguem entrar em contato com essas pessoas e fazer o trabalho voluntário. Então, o Atados vem como essa ponte, né? Ela faz o intermédio entre quem quer ser voluntário e quem está precisando de voluntário.
Mas além do nosso site, a gente tem uma rede de mais de 3.500 organizações, né, dentro do site e mais de 200 mil voluntários, pessoas que se cadastram no site como voluntário. E além da plataforma, a gente faz essa parte de fortalecimento de rede, que a gente chama, né? Que é justamente esses encontros, as capacitações, que a gente traz para as organizações para que elas consigam crescer, né? Ter um pouco mais de informação sobre, principalmente sobre voluntariado ou sobre outros temas que são igualmente importantes para que as organizações funcionem. Então, hoje a gente vai falar sobre captação de recursos, mas esse ano a gente já falou sobre engajamento de voluntários, né? A gente já trouxe um pouco dos dados do Atados, a gente falou também sobre voluntariado corporativo, e todos os encontros eles ficam gravados lá no nosso YouTube para que depois vocês consigam ver, né, e até passar para alguém da ONG que nunca viu e que gostaria de aprender um pouco mais. Então, só para finalizar assim, a nossa apresentação do Atados, a gente né, atua em todo o Brasil, porque o site atua de forma remota, né? E a gente tem essa parte de voluntariado corporativo, que é o que traz sustentabilidade para a nossa organização, que é quando a gente faz esse trabalho de consultoria para empresas que querem fazer um programa de voluntariado, né, querem ir até uma organização. Então, a gente faz também a conexão entre ONGs e empresas. Essa parte ela é um pouco mais esporádica, porque a gente tem muito as demandas das empresas e aí com essas demandas é que a gente faz o contato com as organizações, mas é muito importante que a gente conheça vocês, que vocês estejam na nossa rede para a gente poder fazer essas indicações. Então, toda organização que quer entrar na TADOS é só se cadastrar, abrir vagas e a gente também sempre está conversando com vocês. Então, qualquer dúvida pode mandar um e-mail, pode mandar o WhatsApp, que a gente entre em contato. Boa. E aí, só para fazer um adendo na fala da Joy, é que para participar do Atados não precisa ser organização constituída. Então, coletivos podem participar, projetos que estão começando agora, mas também organizações que já têm CNPJ, já estão formalizadas. E as que têm CNPJ estão formalizadas já vão poder tirar um proveito maior do encontro que a gente vai falar hoje, que é justamente sobre captação de recursos, né? Então, a gente trouxe a Jéssica, da UNAS, que trabalha nessa equipe de captação de recursos, né? Viabilizando vários projetos, e vai contar um pouquinho, né, como que o UNAS construiu a área de captação deles, como que eles estruturam hoje. E o Johnny também, que é do Hamburgado do Bem, que faz uma espécie de captação de recursos um pouco diferente do convencional, então a gente achou legal trazer a experiência dos dois combinadas, tá? Para vocês verem diferentes tipos de captação. Obviamente, vão ter organizações que vão olhar para a prestação deles e vão falar, nossa, eles já estão muito estruturados, como que eu vou chegar nesse ponto, né? Então, a gente vai ter um espaço para dúvidas depois, para vocês perguntarem para eles tudo o que vocês querem, né? Como que começa, então eles vão trazer um pouquinho disso também, como que eles começaram, como que eles estão agora, né? Como que é que mudou nesse meio do caminho. Mas fiquem à vontade, tô falando baixo? Fiquem à vontade para fazerem perguntas, tá? Vão deixando no chat, que eu vou anotando aqui, ou vão guardando que no final a gente vai dar um espaço para vocês abrirem o microfone e perguntarem também, tá? Melhorou agora o microfone? Show. Beleza, então. Então vou chamar a Jéssica para começar. E aí, Joyce, você tem que tirar a apresentação para ela conseguir, tá? E aí o espaço é seu, Jéssica. Fica à vontade. Obrigada, gente. Boa tarde. Queria agradecer aí pelo tempo, pelo espaço. Deixa eu começar aqui. Estão conseguindo ver certinho? Tá vendo? Sim. Tudo certo. Eu sou a Jéssica, eu trabalho aqui no setor de captação em projetos da UNAS. Hoje a gente veio falar um pouquinho aí dessa nossa estruturação, no nosso setor. A gente tem, não dá para falar aqui de UNAS sem falar de Heliópolis, porque foi um crescimento mútuo, foi junto. Hoje a gente tem aí 200 mil moradores, Heliópolis é a maior favela de São Paulo e vem crescendo, né? Em contrapartida, a favela não cresce junto com a infraestrutura.
crescem em pessoas, em população, mas não crescem em infraestrutura. Então, a gente hoje tem aí esse desenvolvimento que não é por igual. Então, por exemplo, a internet não acompanha, saneamento básico e as políticas públicas também, né? Fazendo uma retrospectiva rapidinho, em 1970, 153 famílias são trazidas para cá, para Heliópolis, provisoriamente, e essas famílias foram ficando, necessidades básicas foram existindo, como a questão da saúde, as mulheres precisavam trabalhar, não tinham com quem deixar os seus filhos, a questão maior também que tinha em relação à posse de terra. Então, foi instaurada uma comissão de moradores, para que fosse ouvindo mesmo a população e a população fosse dizendo quais eram as necessidades que existiam naquele momento, né? A gente tinha até o alojamento que era provisório, esse alojamento tinha um banheiro para várias famílias. E nisso, esse crescimento ali, toda uma batalha por posse de terra, porque estávamos aqui, mas ao mesmo tempo não queriam né, que estivéssemos aqui, então era uma batalha de tudo, né, de vida. E em 1990, a UNAS, na verdade, tem esse surgimento, né, como uma ONG, para continuar, dar continuidade a ouvir a população e conseguir esse desenvolvimento através de projetos, porque se não fosse assim, a gente não conseguiria continuar o desenvolvimento aqui do território. Os anos vão se passando, até chegar os anos de 2020, que foi aí a ampliação dos projetos que a gente tem, o boom desses projetos, por garantias de direito. E hoje, a UNAS impacta 10 mil pessoas por mês, por meio de 720 trabalhadores, dentro de 53 projetos sociais. Dentro desses projetos, a gente tem aí 8 frentes, como educação, assistência social, cultura, esporte, direitos humanos, empreendedorismo, juventude, movimentos de base. Dando só alguns exemplos aqui, educação, a gente tem o nosso Centro de Educação Infantil, o MOVA. Cultura, a gente tem aí a biblioteca comunitária, que é uma biblioteca aqui que é um projeto muito importante para nós. Esporte, a gente tem jiu-jitsu, futsal. E a gente traz agora essa parte, né, da estruturação do departamento. Anteriormente, o setor de captação e projetos era um só. E aí, no final de 2019, houve uma separação, né, uma ruptura desse setor, e aí captação passou a ser um setor e projetos outro. E desde então, o setor de captação ele vem buscando aí melhorias diretamente com os parceiros, tendo essa primeira conversa para ver se consegue potencializar o nosso trabalho. A gente trouxe um pouquinho aí do nosso planejamento de 2020, por meio das doações de nota fiscal paulista, pelo programa Vivência no Elipa e pelas leis de incentivo. Na verdade, trazendo aqui um pouquinho como experiência, né, nós não conseguimos ter todos esses resultados devido à pandemia. O ano de 2020 foi um ano muito atípico, né? Então, a gente tinha feito essas metas, mas a gente não conseguiu por conta dessa pandemia. E só que no ano 2020 a gente teve uma grande quantidade de doação, coisas que a gente não tinha antes. Em cima disso, a gente começou a pensar, poxa, a gente tem que começar a fazer um planejamento, né, desses recursos. E aí, para 2021, a gente colocou aqui, é importante como um grande marco, que a gente queria ter uma independência um pouco maior do poder público. E aí a gente colocou 25% desse orçamento sem relação, né? A gente queria ter 25% sem relação direta com o poder público desses recursos, dessa captação que a gente fizesse. Só que a gente percebeu que não era bem assim. E aí já no ano de 2022 a gente começou a pensar, dos 21 para 2022 a gente começou a pensar de uma forma mais lógica. A gente teve a diminuição ali de 25% para 15% do orçamento sem relação direta com o poder público.
E a gente teve também esses impactos, né, nos últimos anos devido à pandemia. Em 2020, a gente teve uma grande quantidade de doação e isso foi decaindo conforme foram passando os anos. Então, a gente pensou que agora a nossa alternativa deveria ser por meio de leis de incentivo. A primeira aqui que a gente tem é a nota fiscal paulista, que foi uma estratégia que a gente usou para poder manter essa captação fora do poder público, que seria por nossa conta, realizando cadastro em eventos que nós fizéssemos. A gente tem até como exemplo, esse ano a gente fez aqui a corrida e caminhada, a gente conseguiu uma quantidade legal de pessoas aí que se cadastraram por meio da nota fiscal paulista. O cadastro no site também, cadastro dos nossos projetos, a gente fez, vai mostrar no próximo slide, a gente foi nos nossos projetos e conseguiu fazer esse cadastro da nota fiscal paulista com algumas pessoas dos projetos, uma quantidade bem significativa, e cadastro de pessoas físicas voluntárias também. Aí a gente tem aí os anos, 2018, que a gente não tinha instaurado ainda, os valores que eram bem baixinhos, 2.527,56, aí no ano de 2019, que foi quando a gente deu início, né? A gente conseguiu aumentar para 19.991. 2020 chegou a 92.576. E 2021, 68.912. Então, assim, foi uma estratégia que deu muito certo para a gente em relação à nota fiscal, porque triplicou, assim, muito mais, né, a nossa receita em relação à doação. Aqui a gente também trabalha por meio das leis de incentivo, que é uma outra alternativa para a gente conseguir a captação pelo CONDECA, FUNCAD, o PROAC, PROMAC, Lei de Incentivo ao Esporte. Então, a gente trabalha com todas elas, a gente escreve para todas os projetos. E hoje a gente está trazendo aqui também 2 projetos que a gente escreveu pelo PROMAC, né? Eles estão em captação hoje. A gente tem a Biblioteca Literatura como Desenvolvimento, que é um projeto muito especial para a gente, porque é da nossa biblioteca. Eles trabalham lá com a dança, música, teatro, fazem toda essa parte de visita também, para ver se os novos leitores, como que é a casa, né? Toda a conjuntura, porque a gente pensa aqui que vai muito mais além do que só os nossos projetos. A gente tem essa preocupação da vida deles, e como os nossos projetos podem atuar na vida deles. E o núcleo audiovisual Câmara Ação Elipa. A gente sabe que hoje os jovens eles têm uma grande dificuldade de estar inseridos, né, no mercado de trabalho, muitos pedem experiência, e essa parte de audiovisual tem crescido muito. E uma grande parte desse projeto é voltado para mulheres. Então, traz toda essa importância dessa questão de mulher periférica estar inserida dentro desse contexto, em uma profissão que vem crescendo muito. E aqui a gente também traz um pouquinho do nosso desenvolvimento, né, e execução. Tudo que a gente pensa hoje para um projeto vem da favela, vem de Heliópolis, vem da necessidade que Heliópolis apresenta e todas as dificuldades que a gente sente que hoje tem, o que falta, quais são as lacunas que precisam ser preenchidas para que Heliópolis consiga se desenvolver. E a gente faz esses projetos contando com o apoio, né, dos nossos parceiros, dentro da nossa missão de Heliópolis ser um bairro educador. A gente vem trabalhando para que isso aconteça. E aí a gente hoje tem esse impacto em 220 mil famílias em Heliópolis, além das famílias que são periféricas da região do Ipiranga. Finalizei. Obrigada. Posso falar? Perdão. Obrigado, Jéssica. Tá aqui. Pode falar. A Rebeca vai só falar rapidinho. Oi, gente. A gente tem tempo ainda, Unas? Tem tempinho. Tem? Posso falar então um pouquinho? Fica à vontade.
Eu sou a Rebeca. Hoje eu fui gestora, né, aqui do departamento de projetos durante um tempo. Comecei como estagiária aqui na UNAS. Hoje eu sou assistente de coordenação de um outro projeto de violência e continuo aqui apoiando o departamento, né? Aí eu queria falar algumas coisinhas rapidinhas que quando a Jéssica estava falando, eu fui anotando, fui pensando que é importante talvez a gente falar, né? Eu e a Bárbara é a gestora, né, do departamento de captação em projetos, e a gente estava, né, em 2019, a gente passou em 2018 e 2019 por muitos processos de formação, com várias ONGs parceiras, né? A Jess falou um pouquinho sobre isso, que a gente participou de muitas formações. E aí a gente começou a perceber que a nossa organização é uma organização muito grande. Então, hoje a gente tem 52 projetos em execução, projetos e serviços em execução, que em sua maioria são conveniados com o poder público, e é daí que vem o dinheiro da organização, né, que são dinheiros, na verdade, de verba fechada. Então, eles são destinados para aquele projeto que a gente tem o convênio, né? E aí, isso mais os diversos projetos possíveis aí que a Jess já deu alguns exemplos. E aí a gente começou a pensar junto com esses parceiros, a Atados é um desses parceiros, a ActionAid e outras formações que a gente foi fazendo, Fundação Salvador Arena, que a gente precisava, na verdade, ampliar a fonte de recurso, né, para que a gente crie sustentabilidade para a organização. A gente tem percebido que, ao longo dos anos, manter um projeto em parceria com o poder público está cada vez mais arriscado, porque, na verdade, a verba não chega, é uma verba muito pouca para fazer o que a gente quer fazer, que é transformar Heliópolis e região em um bairro educador e o desenvolvimento mesmo da comunidade, né? Fora isso, a gente estava percebendo na época que a gente estava com um número muito grande de funcionários e que para fazer essa gestão dessa organização a gente precisava de fato criar departamentos, né? E como pagar esses departamentos também, né? Como fazer essa gestão dessa organização que vem crescendo ano após ano? Então a gente foi buscar as parcerias e a gente foi buscar se formar, né, para a gente poder criar o departamento de captação. E aí a gente começou, então, principalmente com a nota fiscal paulista. E aí eu até vi que tem uma pergunta no chat, que é como cadastrar a nota fiscal paulista, né? E aí a primeira organização tem que se cadastrar no site da nota fiscal paulista, a organização faz esse cadastro, e depois as pessoas que já doam para a nota fiscal, ou enfim, a pessoa que quer doar, ela tem que entrar no site da nota fiscal paulista e colocar lá que ela quer doar automaticamente para X organização, e ela vai colocar o CNPJ da organização. E aí, em 2019, que é quando tem um aumento ali do número da nota fiscal paulista, a gente fez isso primeiro, essa grande ação de nota fiscal paulista, num evento próprio da organização. Então, acho que é um exemplo que vale ser compartilhado, porque às vezes a gente está muito longe, né? A gente quer ir para as empresas, a gente quer ir para longe, mas às vezes dentro da nossa organização mesmo a gente pode se ajudar também, né? Então, uma das coisas que a gente faz é ir nos nossos projetos e conversar com os nossos colaboradores, com os nossos trabalhadores, para que eles também doem a sua nota fiscal paulista, né? A gente vai nos comércios locais, e aí sim a gente foi ampliando isso para ir nas empresas ou em eventos de fora, né? Para fazer a nota fiscal paulista. E aí, em 2020, a gente teve um boom muito grande de doação, porque teve a pandemia, as pessoas se sensibilizaram muito pela causa, e a gente começou a perceber que a gente precisava fazer alguma coisa para poder também intensificar o nosso atendimento. E aí a gente criamos a campanha Heliópolis no combate ao coronavírus, e aí a gente recebemos doação, tanto de cesta básica, como também doação em dinheiro, de pessoa física e pessoa jurídica. E aí sim a gente teve a noção do que é um departamento de captação, né? Porque foi a partir daí que a gente se viu recebendo um montante de dinheiro que a gente tinha que destinar, e obviamente estávamos, né, destinando à campanha, mas a gente viu que a gente precisava gerir, aprender a gerir mesmo esse dinheiro, esse recurso de captação, né? Hoje, ainda, nós não temos um sistema de captação de recurso automático, em que a pessoa faz um cadastro e todo mês ela vai receber alguma notícia, ou ela vai receber um bilhete, ou a gente vai fazer essa doação automática no cartão de crédito dela, por exemplo. Nós não temos isso, nós temos um banco hoje de dados dessas pessoas, desses doadores, que ele é feito manualmente, então é um trabalhão para a gente colocar tudo isso numa planilha de Excel ainda, e aí é uma coisa que a gente vem
aí buscando parceiros e financiamento mesmo para que a gente crie, tenha esse programa automatizado, porque leva muito tempo, e levamos muito tempo, para fazer todo esse cadastro das pessoas em Excel, de doação, né, de doadores recorrentes. Então, é um trabalho de formiguinha, assim, né, que a gente vem trabalhando. Quando a Jéssica coloca os números ali, né, da nota fiscal paulista, é apenas uma das partes de captação que a gente tem, mas que diariamente é um trabalho de formiguinha mesmo, né, e que a gente vem caminhando. Então, a organização, ela está aí desde 1978, e 1990 de forma legal, mas que a gente ainda está caminhando em questões como captação de recurso, né? Então, acho que é importante a gente colocar isso aqui. Por um lado, que a gente tem um avanço muito significativo, a gente também tem atrasos muito grandes comparados a outras organizações, né? Que já fazem isso há mais tempo também. E aí perguntaram aqui quantas pessoas trabalham na UNAS hoje, né? Se são remuneradas e voluntários. Hoje nós temos 720 trabalhadores da organização. Todos esses 720 trabalhadores, eles são remunerados via CLT, né? Que são pelos projetos e serviços que a gente tem hoje. Acho que era isso que eu queria falar um pouquinho, de contar que esse processo ainda está rolando, né? Ele é um processo aí, é uma caminhada que a gente está trilhando, e que a gente, além da nota fiscal, né, a gente também está percebendo, principalmente agora em 2022, que a gente precisava intensificar ainda muito mais os projetos de lei de incentivo, que é um caminho que as empresas também gostam bastante, curtem, e que é uma ajuda aí de mão dupla, né? Eles ajudam a gente com um projeto, a gente ajuda eles ali nesse abatimento dos impostos, né? Então, também é algo que a gente vem trilhando esse ano de 2022, e a gente vem intensificando os nossos esforços nisso, para que o ano que vem a gente tenha um recurso maior aí de dinheiro, de captação via lei federais, né? Acho que era isso que eu queria falar um pouquinho. Beleza. Obrigado, Obrigada, Rebeca. gente. Já estou juntando aqui umas dúvidas também do chat para, depois da fala do Johnny, vocês complementarem algumas coisas, tá? A Joy quer falar alguma coisa. Eu queria só perguntar para a Rebeca, por exemplo, para quem está querendo começar nessa trilha de leis de incentivo, né? Como que vocês começaram como é que se diz? A saber, porque eu sempre entendo que essa parte do lei de incentivo é um pouco confuso, né? Então, assim, cada estado tem um tipo de lei, existem as leis federais, são iguais para todos os estados, mas cada estado tem um tipo de lei. Qual o primeiro passo que eu dou? E aí, como onde que eu poderia, por exemplo, me informar melhor, né? Porque para saber o que eu preciso fazer para começar nesse caminho. Tá, na verdade, o CONDECA e o FUNCAD, o CONDECA é o Conselho Estadual, né, dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de São Paulo, que a gente tem, e o FUNCAD é o municipal, né? O CONDECA e o FUNCAD aqui de São Paulo, a gente já tem uma parceria, assim, vamos dizer assim, porque nós fomos presentes nos conselhos durante muitos anos, né? Somos presentes nos conselhos durante muitos anos. Então, há muitos anos a gente faz CONDECA e FUNCAD. Então, a gente tem projetos aí que são renomados até hoje, com parceria da Ambev, via CONDEC e FUNCAD. O CONDEC e o FUNCAD, eles saem a cada 2 anos, os editais, né, para serem ou aportados pelo fundo ou via captação de recursos com empresas. Então, a gente está sempre aí de olho com eles, e aí, assim, CONDEC e FUNCAD não tem site, nada disso, né, você tem que ir atrás mesmo, você tem que estar presente no conselho, você tem que ir até esses espaços para que a gente se faça presente, né, e para que isso, de fato, aconteça. O PROMAC, a gente também teve alguns parceiros, eu acho que inclusive a Atados, um deles, que nós estávamos no primeiro edital do PROMAC, então tivemos parcerias, tudo mais, para que nos auxiliassem nesse processo. Eu acho que é legal a gente frisar que nós não somos experts em leis federais, assim. Então, a gente teve muita dificuldade com Lei Rouanet, por exemplo, que esse ano a gente não colocou nenhum projeto, porque o CNPJ da organização não pode mais, né, de acordo com as novas regras aí da Lei Rouanet, mas leis federais a gente está nesse constante caminho, assim, a gente tem trabalhado bastante com Lei Federal do Esporte, e aí para isso a gente conseguiu um voluntário que nos ajudasse
para nos formar, assim, porque ninguém que trabalha no departamento de captação e projetos estudou captação ou elaboração de projetos, assim, todo mundo tem outras formações e que juntos se somam para poder escrever mesmo esses projetos, né? Então, a gente vai atrás de parceiros voluntários, em sua maioria, para poder saber como fazer, nos explicar a legislação, porque leis federais são legislações, né? E são bem complexas, assim, de compreendermos, então é dessa forma que a gente tem feito, assim. O PROMAC sai anualmente, o PROAC sai anualmente, né, que é da cultura aqui de São Paulo, então ficar ligado nesses editais, assim. Acho que era isso, né? Boa. Beleza, Rebeca. Estou juntando as perguntas aqui, vocês têm mais 4 minutinhos, eu vou dar tempo então para o Robson falar que ele tinha perguntado bem antes, e aí, depois da pergunta do Robson, você responde e a gente vai para falar do Johnny, tá? Pode falar, Robson. Olá, tudo bem? Eu sou o Robson, trabalho no Instituto Som da Vida, né? Eu que cuido também da captação, principalmente do voluntariado do ATAD. Há um tema bem interessante, que é uma das coisas que você acabou abordando, a questão do limite do recurso públicos, né? E uma das premissas que eu sempre falei na questão do regimento do documento do estatuto é não ficar dependente do órgão público em relação dos projetos. Aí você abordou a questão da lei de incentivo, né? Existem vários outros caminhos, né? Porque nós podemos trabalhar na questão da captação de recursos. Por exemplo, uma das coisas que vocês abordaram, eu queria entender melhor quais são esses processos, que eu notei aqui que vocês foram falando, cadastro de evento de ações, evento da UNAR, né? O cadastro de projeto. Como que é essa parte da captação? É igual a corrida que faz o Instituto Olga Cos, vende a camisa, vende, entra dinheiro, através do patrocínio, esse é outro caminho, porque isso é a partir de um recurso privado, né? O próprio ONG. É esse o projeto que vocês acabam trabalhando, e quais são os outros desafios que vocês têm através da lei do incentivo? Tá, foi Robson, deu para entender. Primeiro, sobre os eventos, né, que a gente falou e a Jéssica falou. Vou tentar falar um pouquinho mais devagar, que eu falo rápido. A gente faz alguns eventos, então um deles é a Corrida e Caminhada de Heliópolis, que é um evento que acontece anualmente, que é uma corrida mesmo e uma caminhada. Esse ano, em especial, a Corrida e Caminhada ela foi realizada via Lei Federal do Esporte. Então, todo o recurso da inscrição ela não pôde voltar para a organização, ela tinha que voltar diretamente para o projeto em si. Então, esse recurso da venda da camiseta, né, do chip, ele foi destinado à compra das camisetas, o pórtico, enfim, tudo isso aí conforme a lei. O que nós fizemos no dia do evento foi... Qual a lei que vocês usaram? Só para eu pegar aqui. Lei Federal do Esporte. Tá. E aí, no dia do evento, o que nós fizemos foi juntar a equipe da captação de recursos e nós tivemos uma mesa com uma placa, né, um banner, faça a sua doação fiscal para a UNAS. E aí, os corredores, as pessoas que estavam vindo, a gente convidava a fazer essa doação. E na hora, como é um sistema que tem que entrar no sistema, tem que colocar lá a doação automática para a organização, a gente faz isso com a pessoa. Então, a gente faz isso nos eventos, a gente vai em empresas e coloca um banner e faz essa doação automática para a pessoa, ou cadastra a pessoa e já destina automaticamente para a UNAS, né? Claro que a gente tem toda essa conversa, e essa persuasão é para a pessoa destinar, e a gente explica como é que funciona. Então, é dessa forma que a gente tem feito as doações de nota fiscal. A gente também tem um explicativo no nosso site, da Nota Fiscal Paulista, para quem quiser fazer isso à distância, né? Não estiver com a gente. Então, de nota fiscal, é assim que a gente faz. E aí, de leis de incentivo, eu acho que você perguntou das dificuldades, era isso? Isso. Das dificuldades mesmo que a gente tem hoje, principalmente, compreensão dessas leis de incentivo, porque principalmente as leis federais, assim, há um exemplo da Lei Rouanet, todo ano sai novas portarias, né, sobre a legislação sobre a Lei Rouanet, todo ano
tem algum empecilho novo, alguma dificuldade. Assim, então, a gente sempre tem essa dificuldade no entendimento dessa legislação e de como é que a gente pode fazer, se a gente pode, se a gente não pode, a documentação que é necessária e os processos mesmo, né? Quais são as etapas, por onde passa. E também, aí a parte mais que a gente está ainda trabalhando para isso e caminhando nisso é o pós, né? Porque daí a gente escreve o projeto na lei e depois nós temos que captar com a empresa. Isso é um processo que a gente ainda está trabalhando e que a gente tem conseguido captar, né, fazer o aporte desses projetos com as empresas, mas em sua maioria não de forma total, então não no valor total do projeto, né? A gente tem que fazer os reajustes aí nos projetos conforme a lei de incentivo. E os desafios são esses, assim, as compreensões mesmo, e aí é por isso que a gente vai atrás dessas formações. Os manuais estão sempre em dia, né? Então a gente tem feito dessa forma. Rebeca, obrigado por ter respondido, né? Eu que faço muitos dos projetos aqui, eu tenho habilidade em projeto aqui do Instituto. Depois, se quiser, a gente pode conversar, até fazer uma parceria. O Instituto que trabalha com pessoas com deficiência auditiva e surdez, né? Infelizmente, todo o governo, toda a situação acaba mudando a Lei Rouanet, tudo, Sim. né? Mas, pelo que eu conheço do projeto de vocês de Heliópolis, né? Eu, como empreendedor, uma dica para vocês refletirem é ver o recurso dentro da própria comunidade de vocês. Vocês já começaram a trabalhar isso, mas vocês também poderiam aprimorar esse recurso, porque a comunidade de Heliópolis, né, apesar de uma parte ter carência, pelo que eu conheço, vocês têm muito incentivo, muitas empresas aí na região, ONGs internacionais que investem muito no projeto na comunidade de vocês. Procuram esse recurso através das empresas, por exemplo, que elas estão trabalhando, porque eles podem ajudar a desenvolver também essa parceria com o projeto em conjunto, que é uma alternativa que algumas vezes eu tenho trabalhado, parceria com outras ONGs, mesmo que os projetos sejam diferentes, mas possa atender uma necessidade bastante em conjunto, e nisso todo mundo acaba se ajudando. Mas parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Eu coloquei os nossos e-mails aqui no chat e também tem aqui do final da apresentação, quem quiser tirar um print, né, para a gente poder conversar um pouquinho aí depois. Pode deixar que a gente vai mandar a apresentação para eles depois, tá, Rebeca? Pô, beleza, agora a gente fechou o tempo certinho. Vou passar então a falar para o Johnny, tá? E aí ele faz a apresentação e depois a gente faz as dúvidas de todo mundo, tá bom? Então, fica à vontade, Johnny, para apresentar aí sua tela. Só um minuto que eu vou colocar aqui o meu contato no final, que eu não tinha colocado. Pô, tranquilo. Aí, pessoal, fiquem tranquilos, todo mundo está fazendo pergunta no chat, a gente está anotando, tá? E vamos fazer as que derem tempo no final, e vocês vão ter espaço para perguntar também. Estão conseguindo ver a tela? Estamos sim, Johnny. Tem que colocar a apresentação. Legal. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Johnny, da Hamburgada do Bem. Eu sou um dos diretores. A Hamburgada do Bem trabalha em 3 diretores. Sou eu, o Tássio e o Eric. Todos são voluntários, né? E eu vou começar a apresentar um pouquinho sobre o trabalho da Hamburgada. Também gostaria de agradecer aí o Lucas, ao Atados, ao convite. Vocês vão ver que o nosso trabalho é um pouquinho diferente do da UNAS, né? O nosso trabalho de arrecadação é um pouquinho diferente e vamos ver o que eu posso agregar aí para cada um de vocês. Também fiquei muito feliz também de estar junto com a UNAS. Os nossos caminhos se cruzam algumas vezes aí, a Hamburgada do Bem com a UNAS. A gente teve o primeiro contato com a Cleide, eu não sei se ela ainda faz parte da UNAS, Cleide, o Douglas, o Macarrão, o Buiu, todo mundo aí de Heliópolis. A gente fica muito feliz quando a gente é recebido aí no céu de Heliópolis, é sempre muito legal. Eu vou mostrar um pouquinho sobre a Hamburgada, então vou começar com um vídeo aqui.
tudo na Hamburgada do Bem é baseado em experiência. E quando a gente baseia em experiência, nada melhor do que passar um vídeo para vocês sentirem um pouco o que é a Hamburgada do Bem. Tá sem som, Johnny. Não sei se era Tá pra- sem som? É. Será que a gente consegue Quando você for aumentar aqui? compartilhar, Johnny, você tem que Em escolher a opção de avançado. compartilhar som do computador. É. Ah, Tem Acho que que é tirar melhor a sua você- apresentação. Isso, tira a apresentação, aí quando você for compartilhar de novo, você coloca, acho que tem um botão de avançado, aí tem Tem- compartilhar som. Não, quando for Só lá, compartilhar, na parte esquerda embaixo, tem lá, compartilhar som do computador. vamos ver se agora foi. Você chegou a tirar a apresentação? Eu acho que ele apareceu o botão aqui. Foi. Ah, ele foi. Com a parada. Deixa eu só ver aqui que eu não estou conseguindo ver vocês. Eu gostaria muito de ver vocês. Acho que você não vai conseguir mesmo não, Johnny. Tô com a tela aqui, ele já... Tá. Ah, beleza. Deixa... ele some quando eu compartilho. Mas vamos lá. Bom, vocês conseguiram ver um pouquinho da Hamburgada do Bem. A Hamburgada do Bem é muito baseada no que o voluntário ali no final do vídeo ele falou. Então, é um voluntário chamando o outro. E eu acho que hoje a Hamburgada do Bem é um dos projetos, se não for o projeto que mais consegue
atrair voluntários no Brasil, ele é um dos que mais atraem voluntários. Eu vou passar um pouquinho sobre a história da hamburgada e depois vocês vão conhecer como que a gente consegue manter toda essa estrutura. Bom, a Hamburgada do Bem ela é um projeto que acontece mensalmente em cada cidade. Então, hoje a gente tem bases fixas em várias cidades e a nossa regra tem que acontecer uma vez por mês em cada cidade. Então, a gente, é óbvio, leva hambúrguer, só que o projeto é muito mais do que hambúrguer, né? A gente fala que se chamasse Saladada do Bem, a gente não ia conseguir ter as crianças. Então, Hamburgada do Bem é um nome que ajudou a atrair muito marketing para a gente, foi uma coisa muito boa. Então, além de levar o hambúrguer, informação, recreação para as crianças, a gente leva muita informação e a gente atende crianças e jovens em áreas de comunidades ou comunidades mais carentes, né? E o que é a nossa missão no dia? Nós não temos nenhum vínculo político e nem religioso. A nossa única missão no dia é proporcionar um dia inesquecível, tanto para as crianças quanto para os voluntários, mais uma vez baseando na experiência de todos os participantes envolvidos, né? Então, o que a gente quer? A gente quer promover uma interação social entre o voluntário e a criança através de uma experiência inédita, a tornar eles pessoas melhores, né? Então, a gente acredita muito que o contato do voluntário com a criança faça com que os valores do voluntário inspire essa criança ou profissionalmente ou pessoalmente. A gente fala muito que a hamburgada surgiu dessa inspiração, né? A Hamburgada do Bem ela surgiu 8 anos antes da nossa primeira edição. Os nossos fundadores, que são o Tássio e o Eric, eles faziam um trabalho na igreja. E eles faziam uma festa dentro de uma comunidade, chama Comunidade da Torre, em Guarulhos. E com o tempo, né, com o trabalho, com faculdade, eles pararam de fazer esse trabalho voluntário. E 8 anos depois, uma pessoa que trabalhava com eles pediu para eles conversarem, e eles acharam que essa pessoa queria vender alguma coisa, né? A gente sempre brinca falando que eles queriam vender Rinodê, que essa pessoa queria vender Rinodê, né? Mas não, ela queria contar a história de um menino que foi atendido 8 anos antes, né? E ele falou que depois que eles foram na comunidade, ninguém mais foi. E isso acabou despertando o desejo de deles voltarem com a ação, e também acendeu a ideia que um dia que aconteceu aquela ação conseguiu refletir 8 anos depois. Então, 8 anos depois que aconteceu aquela ação, a pessoa conseguiu lembrar que os voluntários foram lá trabalhar para essas crianças. Então, 8 anos depois daquela ação, aquilo ainda se perpetuou. Então, aquele dia acabou originando a Hamburgada do Bem. Então, eu já tinha falado nossa missão e nossa visão, né? E os nossos valores são excelência. Então, a gente acredita que tudo que tem na nossa mesa de casa, que a gente serve para os nossos convidados, é o que vai ter na Hamburgada do Bem. Então, se eu uso uma maionese de uma marca X, vai ser a mesma maionese que eu vou usar no evento. Não é porque a gente está fazendo um evento social que a gente tem que fazer diferente do que seria servido para os nossos convidados em nossa casa, né? Empatia, a honestidade e a transparência são outros valores que são os pilares da Hamburgada do Bem. Bom, qual é o nosso tamanho? Hoje a Hamburgada do Bem já realizou 199 ações dentro de 7 anos, né? A gente, em média, atende 700 crianças por evento. Tem cidades que a gente atende menos, que é 400 e pouco. Tem cidades que a gente atende mais, mas a média geralmente é essa. No dia 15/12/2019, a gente fez nossa maior ação,
que a gente já atendeu mais de 10 mil crianças, na verdade é quase 11 mil crianças, e a gente teve 8.247 voluntários, se eu não me engano, dentro da Arena Corinthians. Todo mundo aí que você está vendo aqui perto da árvore de Natal são todos voluntários. Essa hora nem tinha chegado criança ainda. A gente teve mais de 250 brincadeiras dentro da arena. A gente teve o maior consultório do Brasil com 300 dentistas fazendo atendimentos, procedimentos odontológicos dentro da Arena Corinthians também. Bom, e quais são os desafios das nossas ações, né? É óbvio que é pagar todo o custo, né? Então a gente tem os custos que parecem óbvios, né? Que são o suco, refrigerante, batata frita, pão de hambúrguer, sorvete, carne, tudo isso daí são custos que a gente tem em todas as ações. Tem custos extras, que são segurança, ambulância, bombeiro, estrutura em geral. Então, por exemplo, na ação do Corinthians, a gente tem tendas, a gente tem transporte de ônibus, a gente tem aluguel de inflável, que a gente não tem tudo isso daí. Então, são todos custos que a gente tem que financiar, né? E hoje, né, aqui esse slide ainda está desatualizado. Então hoje a gente já atendeu, já tem mais de 199 ações, inclusive agora em outubro a gente vai fazer nossa ação de número 200, vai ser em Santo André. A nossa expectativa é atender 3 mil crianças com aproximadamente 2 mil voluntários. E hoje a gente já atendeu por volta de 140 mil crianças, e o número de voluntários ali está errado também, porque são 45 mil voluntários que já participaram da Hamburgada do Bem. Bom, a gente tem base fixa em São Paulo, Guarulhos, Campinas, Ribeirão Preto, Baixada Santista, São José dos Campos, tem mais cidades que eu não lembro que não está aqui. E a gente faz ações anuais no Paraguai, Uruguai e Argentina, através de uma caravana que a gente chama Caravana do Mercosul. A gente também já fez 2 vezes ações na Angola e uma vez a gente fez ação no Panamá. Rio de Janeiro também é base fixa. E agora, quem sabe, Curitiba também. Bom, tirando a Hamburgada do Bem, a ONG ela tem vários outros projetos. Um deles é o projeto Hamburgada na Rua. A gente também tem a mesma ideia da Hamburgada do Bem, que é levar essa experiência única, né? Essa experiência única dentro da Hamburgada na Rua. A gente sempre atende pessoas em situação de rua, porém, dentro de equipamentos da prefeitura. Então, é CTA, centro de acolhimento, de recuperação, a gente sempre faz dentro desses espaços para promover que as pessoas que as pessoas que estão em situação de rua vão para o acolhimento, né? E lá dentro a gente oferece serviços de enfermeiro, dentista, fábrica de currículos, veterinário, e é óbvio que um dia muito feliz. Então, com muito hambúrguer, tem atividades recreativas, a gente também tem karaokê, Nossa, tem tanta coisa, é um dia muito divertido, é uma das ações que eu mais gosto. E aqui então, tem algumas fotos que vocês podem ver, tem os barbeiros, tem toda a galera interagindo, tem a nossa lojinha que a gente faz doação de roupas, tênis, só que diferente de outras ações, a gente promove em formato de loja. Por quê? Porque quando a pessoa está em situação de rua, ela acaba vestindo produtos, roupas que dão para elas. Então, ela não tem mais, ela perde o direito de escolha. Então, ela não usa mais uma camiseta de uma cor que ela goste, ou às vezes ela tem que usar 3 números maiores ou 3 números menores. Com a nossa loja e os nossos profissionais altamente qualificados, que são nossos voluntários, que são vendedores no dia, né? Ele sai ali com o tamanho que ele quer, com a cor que ele quer, com a estampa que ele deseja. Então, ele resgata um pouquinho esse poder de escolha, né? Tem também procedimentos estéticos também, né? Além de dentistas, tem estético, tem um monte de coisa nesse dia. É um dia muito especial.
A gente tem o nosso projeto que chama Sorriso de Amor. Esse projeto Sorriso de Amor a gente atende dentro da Hamburgada do Bem e da Hamburgada da Rua. A gente são os nossos dentistas ou estudantes de odontologia que fazem procedimentos odontológicos de limpeza ou até na rua, como essa foto que vocês estão vendo, que a gente entrega uma prótese dentária no mesmo dia. Então, tipo, tem dia que a gente chega a entregar até 8 ou eu acho que o máximo foi 8 próteses de dentistas a cada dentária no mesmo dia. Então, também é uma ação que a gente faz mensalmente. Essa ação a gente só tem em São Paulo, a gente ainda não conseguiu replicar. Talvez vá para o Rio a pouco momento. Então, aqui é um pouco de outras fotos do Sorriso de Amor. Então, vocês podem ver o dentinho das pessoas atendidas. Tem a nossa Fábrica dos Sonhos. Fábrica dos Sonhos também acontece parte dentro da Hamburgada do Bem. As crianças que a gente atende, elas descrevem o sonho delas e os voluntários vão lá e adotam esses sonhos. Então, em média, cada ação a gente tem de 50 a 120 sonhos realizados por ação. Essa foto que está do lado direito é uma foto que chama muito a nossa atenção, que acontece muitas vezes dentro da Hamburgada do Bem. Essa menina que está com uma bicicleta, ela tinha o sonho dela, ela poderia escrever qualquer coisa dentro do sonho dela, mas ela escreveu que ela queria uma cadeira de rodas para a irmã. Então, a gente sempre gosta de falar desse sonho que acontece bastante vezes, que é a criança pensando no pai, pensando na família, antes de pensar nela. Então, nesse dia, óbvio que a gente realizou o sonho de entregar a cadeira de roda da irmã, mas também a gente quis dar uma bicicleta para ela, para retribuir essa generosidade dela, né? Bom, então tem a Fábrica dos Sonhos, aí tem a nossa ação que a gente faz alguns jantares beneficentes. Então esse daí foi um jantar que a gente fez em 2016 para o Hospital da Criança de Guarulhos. A gente arrecadou R$120 mil, a gente revitalizou 60 leitos hospitalares do Hospital de Guarulhos, então macas, camas, bastante coisa que a gente conseguiu fazer com essa verba. Aí tem outros 2 projetos que eu tinha esquecido de fazer slide, mas eu gostaria de passar para vocês, que é o Passe para o Futuro, que a gente dá aula para 180 crianças semanalmente de basquete, futebol, boxe e skate. Isso daí acontece na comunidade da Parmalat, em Guarulhos. É o Singapura, se eu não me engano. E tem o projeto Mulheres na Cor, onde a gente profissionalizou 14 mulheres durante 4 meses. E a gente sabe muito que quando a gente tem um curso de longa duração, toda pessoa que não está trabalhando, qualquer oportunidade de bico, qualquer oportunidade de um trabalho por uma semana, ela vai deixar de estudar para fazer esse bico, né? Então, diferente de qualquer outro projeto, a gente deu uma bolsa auxílio também de um salário mínimo para cada participante durante 4 meses, com a ajuda de algumas empresas. A gente profissionalizou essas mulheres para tinta automotiva, para reparos automotivos, né? Então, o nosso objetivo era transformar um mercado que era altamente masculinizado, né, que era só profissionais homens que tinham, e deixar um pouco mais feminino. E além de levar um pouco mais dessa delicadeza feminina, a gente profissionalizou essas 14 mulheres. Hoje a maioria já está trabalhando no ramo, graças à parceria que a gente fez com algumas empresas. Então era Mulheres na Cor, Sorriso, acho que eu falei todos os projetos, deixa eu continuar a apresentação. E aí a gente entra
realmente na parte de captação de recursos. Então, quando a gente fala em todos esses projetos, a gente pensa em como conseguir manter essa estrutura mensalmente, né? Então, eu vou falar que a gente não tem nenhum projeto de lei de incentivo e a gente depende o mínimo possível do governo. Hoje, a única coisa que a gente depende de governo, e a gente tem uma relação com as prefeituras que a gente trabalha, uma relação bem próxima, é a alocação de espaço. Então, hoje, quando a gente vai fazer numa escola, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente entra em contato com a prefeitura, eles dão uma assistência bem legal para a gente. Só que, em termos de recurso, a gente não usa nada. Então, como que a gente consegue manter a estrutura do projeto viva? A gente tem 100% do nosso custo financiado pelo próprio voluntário. Então, o voluntário, ele contribui para a gente, além do trabalho dele, ele contribui financeiramente. Então, como que a gente chegou nesse modelo de arrecadação? Quando a gente fez nossa primeira ação, a gente lançou lá no Facebook, né, a primeira ação, e a gente conseguiu 180 voluntários. Então, tipo, o açougue deu a carne, a padaria deu o pão, e a gente foi arrecadando cada um de um pouquinho e a gente conseguiu montar a ação. Na terceira ação, na segunda ação, a gente fez a mesma coisa. Na terceira, poxa, a padaria já ficou, vocês estão pedindo todo mês. Aí o açougue falou, não dá mais, porque vocês estão, antes você tinha pedido para 100, agora vocês estão pedindo 200, já não dá mais. E aí a gente falou, vamos fazer um formato de uma vaquinha. Então aí a gente lançou como se fosse uma espécie de ingresso, e o voluntário que se inscreve, ele entra no nosso site, Hamburgada do Bem. A tela está aparecendo para vocês, né? Tá sim, Diane. Tá. O voluntário entra no nosso site e aqui tem todos os métodos de arrecadação que a gente tem. Então, quero ser voluntário, quero ser um amigo da Hamburgada e quero e produtos da nossa lojinha. Ele entra aqui, quero fazer a inscrição. Tem todas as cidades que a gente vai ter edição, né? Então, outubro vai ser um mês especial. Então, em vez de a gente ter toda semana na cidade, a gente fez uma edição grande em Santo André. Aí ele vai entrar dentro do link e vai cair dentro do site. Hoje a gente usa o Simpla. Dentro do Simpla, ele vai se inscrever e vai escolher qual time que ele vai trabalhar. Então, dentro da Hamburgada, ele pode trabalhar em alguns times. Então, apoio, que ele vai cuidar da estrutura, cozinha, que ele vai cuidar da alimentação, recreação, que ele vai participar junto com as crianças ali das brincadeiras, sorriso de amor, se ele for dentista, fotografia, se ele quiser fotografar, ou se ele só quer doar, ele também pode só fazer a doação. Aqui está escrito que as contribuições até a data da contribuição. Ele preenchendo aqui, ele vai cair num formulário onde a gente faz uma série de perguntas para saber idade, RG, porque como a gente trabalha com muita criança, às vezes a gente pode atrair pessoas que a gente também não quer, que aí a gente faz verificação de antecedente criminal também, se a pessoa é vegetariana ou se ele come hambúrguer normal. Então a gente tem aqui a alimentação dele. Tem também direito de uso de imagem, ciência que ele está fazendo uma doação, isso daqui não é um ingresso, é uma doação. Então, esse é o nosso método de arrecadação, né? Cada voluntário contribui. Então, a gente chegou hoje, o custo da hamburgada da edição 200, ele é um pouco maior, ele está R$ 47, né? R$ 47, geralmente é 45. Esse custo a gente chega
faz basicamente um rateio entre a expectativa que a gente vai ter de voluntários com o gasto que a gente vai ter com a ação, com os nossos custos fixos, né? Então, hoje a gente tem aluguel da nossa sede, hoje a gente tem salário dos nossos funcionários, hoje a gente tem uma série de custos fixos que, quando a gente vai englobar, já é bastante coisa. Então, a única coisa que eu preciso para a gente rodar são de voluntários. Então, o que acontece? Se eu não tenho voluntários, eu não vou ter nem a mão de obra para trabalhar e não vou ter nem o dinheiro para conseguir fazer essa ação. Então, vamos supor, em outubro agora eu vou movimentar cerca de 3 mil voluntários. Recife e algumas ações em São Paulo e Santo André. Então, eu tenho 3 mil voluntários, só que eu tenho somente, eu acho que 11 funcionários que a gente tem. A gente trabalha com 11 funcionários para atender esses 3 mil voluntários, e a expectativa que a gente tem de atender quase 4 mil crianças agora, 4 mil, 5 mil, dependendo da quantidade de crianças que faltarem, né? Então, a gente depende única e exclusivamente do voluntário, né? Eu acho que a gente colocou essa pergunta, né? Como a ONG se enquadrar nesse tipo de captação? Eu acho que a gente tem que pensar na experiência que a gente vai entregar para o voluntário. Então, o que a gente está pensando aqui quando a gente faz toda a identidade visual, quando a gente faz todo quando a gente faz todo um Instagram, pensando em como o voluntário vai se ver dentro da ação, eu estou entregando uma experiência para esse voluntário que ele inspire ele a compartilhar isso, né? Eu falo muito que dentro das nossas ações, né, que tem muita gente que vai em trabalho voluntário e não gosta de compartilhar fotos, que falam que é se autopromover, né? Eu falo muito que eu rebato essa fala falando que ele não tá se autopromovendo, ele está inspirando novas pessoas a participarem das ações, assim como eles participaram, assim como eles participaram, porque amigos deles publicaram nas redes sociais deles. Então, cada foto que uma pessoa está compartilhando, cada artista que compartilha, está chamando voluntário que não só está trabalhando para a gente, como ele está ajudando a manter a Hamburgada do Bem. É óbvio que hoje a gente tem alguns patrocinadores, como a Mercedes, como a BASF, como a McCain. Só que hoje esses parceiros, eles são responsáveis por menos de 5% da nossa arrecadação. E como que a gente consegue manter tudo isso daí? Uma é entregando uma experiência muito bacana, óbvio, para a primeira pessoa que a gente pensa que é para as crianças, né? Eu gosto muito de terminar o dia com alguma criança falando que é o melhor dia da vida dela. Porque quando ela fala que é o melhor dia da vida dela, eu tô entendendo que eu consegui chegar no meu objetivo, que é fazer com que aquele dia que voluntários que se dedicaram para ela seja guardado dentro da memória dessa criança como ainda existe o bem no mundo, sabe? Ainda existe esperança, ainda existe pessoas que estão dispostas a fazer o bem. E eu espero que, tipo, esse dia se perpetue por muitos anos na lembrança dela, para ela ser uma pessoa boa. E, em segundo plano, óbvio, para o nosso voluntário. Porque se o nosso voluntário for entregue uma experiência bacana, eu consigo uma sustentabilidade, eu consigo o próximo mês. Então, eu sou diretor e voluntário da Hamburgada do Bem, mas eu também tenho os negócios privados, né? Então, tipo, como qualquer empresário, a gente sempre começa o mês devendo. E a Hamburgada do Bem é a mesma coisa, a gente não tem garantido que a gente vai ter. Se eu não tiver voluntário, fecha as portas e paciência, né? Eu não vou conseguir entregar o que eu quero, mesmo querendo entregar coisa boa. Então, a experiência é uma coisa que a gente se dedica muito a entregar para esse voluntário, né? E a gente tem outro método de captação,
que é a nossa hamburgueria, que fica em Guarulhos, que toda a verba é revertida para o projeto. Então, 100% do lucro da hamburgueria é revertida para o projeto. Ainda não está 100%, ainda não está 100% com valor expressivo, mas pelo menos a gente está gerando emprego aí para um pessoal e já está vindo um pouquinho de dinheiro para a Hamburgada do Bem. Aí, por exemplo, uma agenda nossa em um mês normal, eu tenho ações, no mínimo, 2 vezes por semana eu tenho ação em algumas cidades. Então, por exemplo, em setembro agora, eu tive Campinas, Santo André, Jundiaí, São Paulo, São Vicente, São José, Rio de Janeiro e Ribeirão. A gente participou com Atados, faz isso que umas 3 semanas que a gente fez ação em Camaçari, na Bahia, Curitiba no Paraná e São Paulo. A gente sempre está em várias cidades, vários estados do Brasil, e tudo isso daí é graças ao voluntário. Outro método de arrecadação é o Amigos da Hamburgada, que a gente tem, que a pessoa entra dentro do site, se inscreve e mensalmente ele faz uma contribuição de R$ 9,90. E os nossos produtos, né? Que a gente tem camisetas, eu acho que não está... A gente estava até com uma falta de produtos aqui. Mas ó, boné, bandana, copo, tem camiseta, tem moletom, tem boné, tem uma série de produtos aí que a gente também, toda a arrecadação é voltada para a Hamburgada do Bem. Bom, e aqui eu vou terminar colocando o meu contato, aqui o meu e-mail da Hamburgada do Bem, o Facebook da Hamburgada, o Instagram da Hamburgada do Bem, o meu Instagram também, caso vocês queiram entrar em contato. E é isso. Não sei se eu consegui comunicar certinho, mas eu acho que era isso que eu gostaria de falar, né? Que eu falo muito para os nossos voluntários que a gente tem um lema, né, que a gente grita no começo da Hamburgada, Hamburgada, quem é que pode mudar o mundo? E os voluntários levantam a mão e gritam, nós podemos. A gente fala que não é uma utopia isso. A gente, sim, acredita que a gente pode mudar o mundo de todas as pessoas que são impactadas pela Hamburgada, o mundo da criança, como ela enxerga a bondade nas pessoas, o mundo dos nossos voluntários, como eles se relacionam com as pessoas, e é isso que eu queria entregar para vocês, um pouquinho da Hamburgada do Bem. Não sei se teve alguma ONG que já foi atendida pela Hamburgada, se vocês conheciam a Hamburgada antes. Se não conheciam, pelo menos sigam lá a Hamburgada do Bem no nosso Instagram, que é sempre muito legal ter as pessoas compartilhando as nossas ações e inspirando novas pessoas a participarem junto com a gente. Show. Obrigado, Johnny, pela fala. Como eu botei 2 perguntinhas para o pessoal do UNAS, eu vou só falar aqui umas que o pessoal falou durante sua apresentação. Tá e bom. Aí daqui 5 minutinhos a gente começa as perguntas gerais, tá? Primeira coisa que me chamou a atenção, perguntaram se vocês capacitam os voluntários antes do evento. E você pode emendar essa em qual que é o custo para fazer o cadastro no Simpla? Vamos começar pela capacitação, né? A gente sempre fala que a Hamburgada do Bem é um projeto de entrada de uma pessoa que nunca fez voluntariado na vida. Então, essa pessoa nunca fez voluntariado na vida, ela vai começar pela Hamburgada do Bem. Então, a gente conhece várias histórias de voluntários que começaram com a gente e hoje estão fazendo voluntariados em N ONGs. E por que a gente fala isso daí? Porque a gente tenta facilitar ao máximo para o voluntário. Então, o voluntário ele vai ser capacitado no mesmo dia. Então, ele vai chegar 1 hora antes, ele vai receber todo o treinamento de como ele vai fazer um hambúrguer. Nosso hambúrguer é 100% artesanal. Como ele vai se comportar com uma criança autista, como ele vai se comportar com uma criança XYZ, como que a gente vai cadastrar, como que a gente vai dar entrada. Essa
capacitação é feita 1 hora antes do voluntário começar as ações. E ele pode começar ou só sendo voluntário no período da manhã, ou sendo voluntário no período da tarde, ou sendo voluntário no período integral. Por que isso, Johnny? Porque eu quero todo mundo. Eu quero aquele cara que fala que acordou de manhã, o dia tá frio e eu não quero trabalhar. Pô, vai à tarde, mas o importante é trabalhar. Eu quero aquele cara que nunca fez um trabalho voluntário. Então é esse cara que a gente sempre quer inspirar, porque a gente sempre começa assim, eu vou aquele dia, aí eu falto 3 para conseguir ir no primeiro. E depois você vai no primeiro, você fica com vontade de ir em todos, né? Agora o segundo é sobre o cadastro no Simpla. O Simpla, ele está acessível aí para todo mundo. Você entra, cadastra sua ONG lá, a ONG ou qualquer... É uma plataforma de eventos, ela não é uma plataforma de arrecadação, né? Então você vai lá, coloca a sua ação, né? Coloca seu projeto ali. Ele tem que ter um dia fixo para acontecer, né? Que você, vamos supor, essa ação do dia 15, a gente vai arrecadar os 3.000 voluntários que a gente tem expectativa e a gente vai receber na próxima quinta-feira. Caiu quinta-feira, a gente recebe esse dinheiro no dia. Então, para a gente é muito bom, porque cai 100% do dinheiro na quinta-feira, no dia depois. Então, foi um método simples que a gente criou, que a gente se baseia em cima de uma coisa que é complicada, assim, que são voluntários, só que como a gente trabalha com volume grande, a gente consegue ter uma margem de manobra aí para trabalhar essas dificuldades, né? Boa, beleza. E agora eu vou fazer umas perguntas mais gerais, aí quem sentir a vontade pode responder, tá? Pessoal, quem quiser falar e fazer perguntas, aqui no Zoom tem uma opçãozinha que você levanta a sua mão. Aqui embaixo, em reações, aí você pode levantar a mão, o raise hand, quem tem o Zoom em inglês. E aí a gente vai deixando vocês falarem também pela ordem de quem levantar a mão, tá? Mas enquanto isso, eu vou fazendo as perguntas que vocês colocaram no chat. A primeira há sites que podem ser acompanhados para saber de editais para inscrições desses projetos? Tem algum site específico que vocês acompanham? Acho que é para mim, né? Sim. Sim, temos. A gente usa muito o Prozas. Pelo Prozas você consegue ver, prozas.com.br, eu acho mesmo. Pelo Prozas você consegue ver os editais todos abertos e também tem alguns editais que você inscreve pelo próprio site do Prozas. E tem muitas empresas quando você já tem um projeto de lei incentivo aprovado, as empresas abrem os editais no Prozas, você coloca lá qual o projeto, enfim, tudo bonitinho, e eles fazem um aporte por lá, né, se aprovado. Então, o Prozas é e o ABCR Editais, deixa eu ver qual que é o nome do site bonitinho, captadores.org.br, também é um outro site muito bom para ver os editais que estão abertos. Em sua grande maioria, esses dois são editais de empresas ou de organização, ou de financiadores internacionais, enfim. Agora, quando é edital a lei federal, ela é aberta anualmente, né? Você tem que saber qual é a lei que você quer se inscrever, e aí tem um prazo para a lei. Por exemplo, a Lei Federal do Esporte, ela abre todo ano, no dia 1º de fevereiro, e ela se encerra no dia 15 de setembro. Então, todo ano você tem de 1º de fevereiro a 15 de setembro a Lei Federal do Esporte, por exemplo. O PROMAC, esse ano ainda não abriu, o PROMAC em São Paulo, né? Esse ano ainda não abriu, mas anualmente, se você entrar no site do PROMAC, vai estar lá a data quando vai abrir. O PROAC, aqui em São Paulo também. Se entrar no site deles, tem a data bonitinha. Acho que é um pouquinho isso, a nossa experiência. Boa, perfeito, Rebeca. E aí, só para complementar, esses sites que você falou, a captação, todos os estados podem fazer, né? Não necessariamente só São Paulo. Isso, todos os estados. Eu acho que só uma coisa para complementar é que o PROMAC e o PROAC são leis que
estão no estado de São Paulo, né? Não sei se são municipais ou são estaduais, mas é interessante que vocês procurem saber Do seu estado. do estado de vocês, É. do município. Não tem como a gente falar assim, né, no estado tal tem tal lei, porque isso depende muito dos conselhos, né, e dos fundos que cada estado ou cidade tem. Então, e foi o que a Rebeca falou, tem alguns que nem tem site, nem tem muito bem como você saber. Mas em termos de leis de incentivo, a maioria das leis de incentivo, acho que elas estão para a parte de cultura, né? E esporte, e acho que tem os fundos federais que tem para idoso e para crianças. Então, uma dica legal seria vocês procurarem as secretarias de cultura do estado de vocês, que aí, dependendo, né, se tiver um site, pode ser que tenha lá um edital, porque antes de você buscar, por exemplo, a captação do recurso em si, você precisa inscrever um projeto nessa secretaria, né, junto ao órgão que vai gerenciar isso dentro do seu estado ou da sua cidade. Então, é muito importante, porque às vezes você tá lá no edital que está buscando projetos aprovados em lei de incentivo, mas você ainda não foi aprovado na lei, porque você nem sabe que ela existe. Então, é importante demais que, se vocês quiserem entrar nessa parte de lei de incentivo, procurem, por exemplo, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação, que, dependendo de cada cidade ou estado, tem uma diferença. Então, é importante que vocês cheguem nisso. E até uma outra dica que eu ia falar é que também tem alguns tipos de captação que são através do Ministério Público do Trabalho, que também tem um repasse de algumas verbas. Só que para isso você precisa ser cadastrado no Ministério Público do Trabalho. Então é muito importante que vocês procurem, né, quem trabalha lá, para saber como que eu posso cadastrar minha organização. Então, essa parte de recursos, acredito que públicos, é muito uma coisa de você ir procurar, porque nem sempre está disponível assim na internet, né? Não é tão fácil como a gente, né, ir buscar assim, edital, lei de incentivo, não é assim. Mas acho que era só para complementar, Rebeca. Eu acho que só ainda complementando, se a gente tem que estar muito próxima também dos nossos conselhos e dos nossos fóruns, assim, né? Então, se você trabalha com idoso, procura o conselho municipal de idosos da sua cidade. Se você trabalha com crianças, o conselho dos direitos da criança e do adolescente. Participe dos fóruns, né? Porque é só aí que a gente sabe mesmo, porque os editais de lei de incentivo que são municipais, estaduais, federais, se você não estiver junto mesmo nesses fóruns, nesses conselhos, aí fica muito da gente saber mesmo, porque não existe um site que vai falar, né? Então, acho que uma dica é estar muito presente nesses conselhos, assim, né? Nessas tomadas de decisões mesmo, até para os editais poderem sair. Verdade. Boa. E aí uma coisa que falaram muito durante a apresentação do Johnny, que surgiu muita dúvida, é de como participar desse projeto do Hamburgada, tanto como voluntário quanto como organização. E como que você faz essas parcerias, Johnny? Opa, geralmente, para ser organizador, a pessoa tem que ter algumas edições, já tem que ter participado de algumas edições. Para participar, basta entrar ali no site, como a gente falou, se inscrever, né? Aí ali tem o meu contato, vocês têm o meu contato também, vocês podem entrar em contato direto comigo. Eu vi aqui que alguém aqui tinha falado sobre Curitiba, né? Curitiba é uma cidade que a gente já visitou umas 2 ou 3 vezes, e a gente tem um projeto muito legal aí para 2023 ser uma cidade fixa. Então, óbvio que todo mundo que queira ajudar é super bem-vindo aí a participar com a gente. Eu acho que uma coisa que eu não falei, Lucas, é também a parte de transparência, né? Como a gente tem, vamos colocar lá, 45 mil doadores
a gente tem muito respeito com o dinheiro de todas as pessoas. Então, qualquer custo que a gente tenha dentro da Hamburgada do Bem, lá dentro do nosso site tem uma aba transparência, que é listado todos os custos. Então, se um funcionário tem uma alimentação de R$10, vai estar lançado R$10 lá da alimentação do colaborador, qualquer custo com transporte, com gasolina, está tudo listado lá. É uma forma de respeito que a gente tem com todos os nossos doadores, né? Perfeito. Obrigado, Johnny. O Daniel, que é o diretor do Atados, ele entrou aqui, ele quer falar para vocês também uma oportunidade de parceria que vai acontecer agora. Então, vou passar a palavra para ele falar um pouquinho. Oi, gente. Tudo bem, pessoal? Estou bem feliz de estar aqui. E estou junto aqui também com o Marcos, que acabou de ligar a câmera aqui, e é da Norte. Acho que bastante gente conhece um pouquinho do trabalho da Norte e do Marcos, que trabalhou no Instituto FI há um tempo. E a gente está com um projeto bem interessante. A gente está começando o projeto, mas a gente pensou que seria uma ótima oportunidade de compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar minha tela rapidinho, mas é uma parceria que a gente está bastante animado e acho que vai ser um bom momento para compartilhar desse assunto também. E aí o Marcos vai me complementando também, a gente pode abrir para dúvidas depois. Bom, a gente pensou, a gente fala já há bastante tempo com o Marcos, com o pessoal da Norte, sobre parcerias, e a gente indica algumas organizações. A gente tem um trabalho já de bastante tempo em conjunto, e a gente quis lançar uma oportunidade para ONGs que querem aprimorar sua captação de recursos por meio de uma consultoria feita pelo Atados em parceria com a Norte. Então, a gente está fazendo um pré-lançamento, na verdade, hoje, mas bem feliz de já estar aqui conversando com vocês. Acho que do Atados, todo mundo que está aqui conhece um pouquinho, mas a gente tem essa rede, que hoje são 3.500 ONGs, e a ideia é levar um pouco desse conhecimento para a nossa rede de ONGs, usando muito da expertise da Norte, que já foi criada com uma base bem grande do trabalho que o Marcos teve no Instituto FI. Então, a gente está bem animado de unir o Atados com a Norte nessa parceria. A ideia é a gente oferecer uma consultoria de captação de recursos para ONGs, e a gente fazer isso num custo baixo, mas que seja acessível e que tenha um resultado com impacto mesmo. É algo que a gente no Atados sempre pensou, mas a gente acho que esperou esse momento para fazer junto com quem realmente já sabe, tem uma história nisso, e a gente trazer um pouquinho da nossa expertise em mobilização de recursos, de pessoas e de gestão de projetos. A gente está chamando de Desenrola esse novo projeto, e eu queria deixar o nosso contato por aqui, passar um pouco a bola para o Marcos também se apresentar. Muita gente que trabalha com captação de recursos já conhece ele também. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos e todas aqui. Serei breve na fala. Meu nome é Marcos Pinheiro, trabalho há 20 anos no terceiro setor, 10 anos com captação de recursos. Fundei em 2014 um instituto no Rio de Janeiro, chamado Instituto FI, e pelo FI, como diretor de relacionamento com grandes doadores, atuei na mobilização de mais ou menos 50 milhões de reais para organizações sociais. Quando saí do FI, a captação de recursos, eu vou falar uma frase que pode ser estranha para algumas pessoas aqui, mas eu amo captação de recursos. Para mim não é um tema sofrido, para mim é um tema maravilhoso, adoro falar sobre isso, adoro ouvir as organizações sobre isso, adoro estar participando disso. E quando eu saí do FI com resultado de muito sucesso, na prática, muito na prática, captando, fazendo reunião, trazendo recursos, eu quis poder levar isso um pouco para as organizações. A gente desenvolveu nos últimos 3 anos na Norte metodologia, a gente atuou fazendo planejamento de captação de recursos, conversou com centenas de organizações, e a gente encontrou aqui junto com a Atado uma oportunidade muito legal de trazer isso para vocês, como forma de uma consultoria paga, que seja ao mesmo tempo sustentável para quem está dando a consultoria, mas pagável para quem está do lado de vocês. Então, o nosso objetivo aqui é conseguir levar 10 anos de experiência em captação de recursos com resultado comprovado, não com teoria, mas com prática, para que vocês possam aprimorar a captação de vocês. A gente sabe o tamanho que esse problema para as organizações, sabe o tamanho da dor que captação de recursos para as organizações,
Então, a gente quer levar aqui, junto com a Atados, nesse projeto muito legal que a gente está lançando hoje, pré-lançando, que é o Desenrola, a gente quer levar todo esse know-how para vocês poderem melhorar a captação, e a gente está junto de vocês nesse processo aí. Então, nós, como Norte, estamos muito felizes de estar compondo esse projeto novo que é o Desenrola, e a gente espera muito poder trabalhar com vocês ou alguns de vocês aqui, aprimorando a captação de recursos aí. E aí, quem tiver interesse ou quiser saber mais, tiver perguntas, a gente pode conversar por e-mail. Eu deixei aqui o meu e-mail, o e-mail do Marcos, e aí a gente marca uma conversa, a gente entende como que a gente pode ajudar melhor vocês. Obrigado, pessoal. Só complementando quem perguntou aqui, o nosso site é www.meunorte.com.br, a gente vai deixar o endereço aqui no chat. Se vocês forem lá, vocês vão ver um site super estruturado, com toda a metodologia, muito material. Hoje a gente é uma das plataformas com mais acesso no Brasil de produção de conteúdo, de captação de recursos. A gente tem mais de 10 mil acessos por mês, sem nunca ter pago por acesso. Então, todo o nosso ganho foi orgânico, foi boca a boca. E a gente tem o Instagram, que é Meu Norte. O Instagram não é hoje a plataforma que a gente prioriza, que a gente atualiza mais, mas o site está super completo, vocês conseguem entender muito sobre o nosso trabalho por lá. Eu vou postar tanto o Instagram quanto o site aqui no chat. A gente já colocou aí, Marcos. Obrigado, tá? Obrigado, Marcos. Obrigado, Dani. E aí a gente colocou os contatos e o site e o Instagram no chat, tá? Quem quiser. Mas a gente também vai mandar depois para vocês por e-mail, tá? Tanto essa apresentação quanto a apresentação do Johnny e a apresentação da Jéssica, tá bom? E aí agora eu acho que a gente pode aproveitar aqui dessa pausinha para tirar a foto do encontro, né? E depois a gente faz mais umas perguntinhas e finaliza no horário certinho, que é 4 horas, pode ser? Pode ser, Lucas. Você tira aí o print? Boa, vou colocar aqui na galeria. Aí quem quiser aparecer na foto, liga a câmera. Quem não quiser, pode deixar desligado, não tem problema. Mas seria legal se vocês ligassem. Bora lá aparecer. Vamos lá. Tô dando só um tempinho para o pessoal ligar, achar a câmera. Boa, beleza. Faça uma pose aí, vou tirar a foto, tá? 3, 2, 1. Então, uma pessoa entrou na sala assim que eu fui tirar a foto. Vamos tentar de novo. 3, 2, 1. Aí. Boa, obrigado, pessoal. Show. Boa, então agora a gente pode voltar com as perguntinhas finais. Se alguém quiser também abrir o microfone para fazer pergunta, fiquem à vontade, tá? Tem espaço para vocês falarem. Pessoal, uma das perguntas aqui também que me chamou a atenção é como que vocês utilizaram os voluntários para apoiar nessa captação de recursos, principalmente as organizações que estão começando esse trabalho. Eu acho que pode ser para a Rebeca e as meninas do UNS, que o Johnny falou bastante, né, dos voluntários do processo. Na verdade, a gente teve muitos... Primeiro o que a gente fez, né? Tem algumas... Só um minutinho, gente. Desculpa. Uma das coisas que a gente fez, primeiro, foi as nossas formações, né, as capacitações. E aí, a exemplo da Fundação Salvador Arena, por exemplo, eles abrem editais, né, para formação anualmente. Então, essa foi uma forma que a gente fez. E as outras formas que a gente fez foi indo atrás mesmo de pessoas. Por exemplo, o Instituto Fontes. A gente conhecia um conhecido de um conhecido de um conhecido, que era amigo de alguém do Instituto Fontes, e aí, meio cara de pau mesmo, de ir atrás, de perguntar se eles podem ser voluntários com a gente, se eles podem nos dar uma formação, e aí a gente foi conseguindo dessas formas com as organizações, assim. A própria TADOS, o própria ActionAid, você vai conhecendo as pessoas, e aí você tem que, cara de pau, e pedir uma formação. A gente foi fazendo dessa forma, né? E é assim que a gente faz, porque a gente não tem hoje o recurso para poder pagar pelas formações, então a gente faz formações sempre gratuitas e de formas voluntárias, assim. E sendo muito, muito cara de pau, falar assim, temos dúvida, precisamos que alguém nos ajude, que alguém nos oriente, assim.
Então, a gente tem usado hoje o voluntariado, em sua grande maioria, para nos fortalecer, né? Nos capacitar para a elaboração de projetos e pensando a estrutura do departamento de captação. Beleza. E o Carlos, só com alguma dúvida? Pode falar, Carlos. Pode abrir o microfone. Olá, tudo bom? Boa tarde a todas e todos. Na verdade, eu queria saber se alguma organização, não só as que falaram hoje, mas que estão aqui presentes, se tem conseguido fazer captação internacional, porque a Fundação Julita tem buscado esse lugar, e aí eu vi a fala de hoje como uma oportunidade para saber se tem alguém e quais os caminhos que essa pessoa está buscando. Nós fazemos aqui, não sei se mais alguém quer falar, a gente tem, na verdade, com organizações, né, fora do país, a exemplo, a Ford Foundation e a Open Society, mas muito começou muito nesse boca a boca mesmo que eu falei. Então, estar nesse evento aqui hoje já é um processo de você conhecer as pessoas e fazer mesmo isso, né? E quem conhece quem conhece quem, então foi dessa forma que a gente foi conseguindo, assim. O que a gente sempre faz antes é chamar essas empresas para conhecerem a nossa organização. Então, a gente conhece um conhecido de um conhecido de um conhecido, a gente chama eles, tenta ver alguma pessoa da empresa que consiga vir, consiga estar, consiga conhecer a organização, para que eles possam fazer esse apoio, né? A gente faz isso. E a gente também aproveita os eventos, tem muitas organizações que fazem alguns eventos, né? Então, a gente sempre aproveita também essas oportunidades. Quando a gente vê que alguma organização internacional vai fazer algum evento, ou, enfim, vai fazer alguma palestra, alguma reunião como essa, né? A gente também tenta se inscrever, tenta participar. Então, a gente tem feito dessa forma, assim. Já nos inscrevemos também em editais, quando a gente tem hoje, né, com organizações fora do país, Open Society, Ford Foundation. A gente ainda não conseguiu por editais internacionais. Tem muitos editais que abrem internacionais, mas assim a gente ainda não conseguiu, a gente se inscreve tudo, mas dessa forma a gente não conseguiu ainda. E também tem por exemplo, a gente tem a República Tcheca, né? Tem os consulados no país. Os consulados também, eles abrem editais. A exemplo, a gente está em parceria, né, com a República Tcheca, por exemplo. A gente está concorrendo a edital com eles, e a gente fez essa mesma coisa. Queremos participar desse edital. Vocês querem conhecer a organização? Então, ano passado, eram 3 vagas para a República Tcheca. Nós ficamos em 4º. Aí, nós ligamos lá e perguntamos o que a gente precisa fazer para melhorar. Aí, eles vieram até aqui, nós chamamos eles vieram até aqui, passaram meio período inteirinho com a gente, nos orientaram, conheceram a organização, e esse ano a gente está de novo com um edital. Assim, pode ser que a gente não passe? Pode ser, mas eles não vão esquecer da gente, né? Porque a gente foi atrás, a gente chamou eles, então a gente está fazendo esse movimento, assim, também, para nos fortalecermos também, né? A minha experiência já é muito menor do que a da Rebeca, né? A gente recebe algumas doações internacionais, principalmente pessoal da Europa ou Estados Unidos, é muito por pessoa física, o que é bom, né? Porque qualquer dólar ou euro para a gente é 5 vezes, né? Então a gente recebe isso daí via PicPay PayPal. E também a gente recebe de empresas que já trabalham com a gente no Brasil. Então, por exemplo, a Saint-Gobain, que é uma empresa francesa, a gente já trabalha com ela aqui no Brasil. Então, o nosso trabalho que a gente fez aqui foi... eles mandaram para a sede na França, e lá na França eles liberaram também dinheiro para o projeto também via PayPal, desculpa. É isso. Muito legal. Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida para a gente. A gente já está se encaminhando para o finalzinho do encontro, mas acho que uma outra
dica, assim, se ninguém tiver dúvida, é de vocês terem já, como a Rebeca falou, às vezes uma apresentação de todos os projetos que vocês fazem, do trabalho das organizações, para vocês poderem enviar e mostrar para as pessoas, né? Porque, como ela falou, para que vocês, quem não é visto não é notado, né? Então, quando vocês tiverem projetos que vocês acreditam que podem ser, né, financiados por algum órgão ou pode passar por alguma lei de incentivo, qualquer coisa que seja, é legal que isso esteja bem organizado, bem bonito, assim, visual, para que quando vocês tiverem a oportunidade, algum evento que vocês forem, vocês consigam enviar, né, e as pessoas poderem entender um pouco do que vocês fazem e como que elas podem apoiar. E outra coisa, para organizações que ainda estão bem no começo e ainda estão, não tem tanta, como é que eu posso dizer, não tem, né, tanta experiência em captação de recursos, mas já tem alguma experiência numa captação de doação de pessoas físicas mesmo, é explorar as redes sociais, porque a gente vê muito que hoje é um caminho de entrada, né? Então, as organizações que estão começando, é muito importante que vocês tenham sempre uma transparência, como o Johnny falou, né? Que todas as ações que vocês fazem, elas sejam documentadas, que vocês coloquem, né, as informações, o que foi doado, qual o impacto disso, porque através do conhecimento, né, o boca a boca, as pessoas vindo atrás de vocês vão conseguir realmente ter um pouco mais de alcance da captação de recursos. Então, acredito que uma dica assim, final seria essa, né? Ter um pouco mais estruturado essa parte de comunicação mesmo. E aí, só para puxar a sardinha do Atados, é muito legal que se vocês não tiverem, né, ninguém na organização que possa fazer isso, vocês podem buscar um voluntário através da plataforma para apoiar somente nessa parte de organização dos projetos, de comunicação, sei lá, alguém só para fazer um PowerPoint bonito, porque isso já conta, né, como um ponto a mais para a organização, alguém que saiba escrever um projeto. Então, é um trabalho que dá para se fazer de forma remota, né? Então, pode ser qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil e que vocês podem, né, fazer o esqueleto e a pessoa apoiar vocês nessa parte. Então, é legal também ter um pouco dessa visão. Mas... Perfeito ponto, Joy. E aí, só para reforçar, essa parte de design, de comunicação, de redes sociais, é uma parte que a gente tem muito voluntário no site querendo atuar. Então, realmente, quem estiver precisando, faz lá a vaga, faz a vaga bonitinha, descreve o que é que vocês precisam, que provavelmente vai ter alguém querendo, vai estar disposto, né, a ser voluntário na sua organização. Sim, e principalmente porque, às vezes, muitas pessoas que estão na área de comunicação, elas precisam criar um portfólio. Então, fazer um trabalho para uma organização social já contribui com isso. Se vocês dão um certificado para essa pessoa, e aí sim que aumenta as chances dela querer, né, contribuir. Então, é legal também colocar isso na vaga, né, que vocês colocam, que vocês fornecem o certificado para os voluntários. Mas para encerrar, antes de encerrar, a gente só queria mostrar para vocês quais são os próximos eventos, para vocês já ficarem ligados. Então, vou compartilhar aqui minha tela rapidinho. E antes, Joy, só reforçando, todo mundo que não se inscreveu nesse encontro, por favor, coloca o seu e-mail no chat que a gente vai mandar o material para vocês também. Quem se inscreveu lá no formulário de inscrição não precisa, a gente já tem o e-mail de vocês. Mas quem veio pelo link no WhatsApp ou pelo link de algum amigo, deixa o e-mail aí que a gente vai adicionar na lista, tá? Por favor. Isso, para vocês poderem receber o e-mail pós-encontro bem certinho com as informações. Mas para vocês ficarem por dentro da nossa agenda, então a gente ainda vai ter alguns encontros esse ano, e a gente fez uma parceria bem interessante com o Sebrae, e o pessoal do Sebrae São Paulo vai dar um curso focado em gestão das organizações sociais. Então, para quem está querendo aprender um pouco mais, principalmente, né, se vocês estão com voluntários que acabaram de chegar, estão precisando de capacitação nessa área, é uma boa oportunidade. O Sebrae é uma organização
muito reconhecida e parceirona da gente. E esse curso ele é gratuito, a gente vai mandar o link para vocês poderem se inscrever, e ele vai acontecer do dia 24 até o dia 28 desse mês. Ele começa das 5 às 7 horas, então é um curso que vai ser todos os dias, durante uma semana, 2 horas por dia. Então é um curso bem completo para que vocês aprendam um pouco mais, né, se capacitem e possam crescer aí na gestão das organizações. Além disso, esse mês a gente também vai ter um outro curso que é de mediação de conflitos, com a Tosine Freire, e as inscrições também já estão abertas, a gente vai mandar o link para vocês. E esse encontro, esse curso ele vai ter 2 encontros, que vai ser no dia 18/10 e no dia 25/10. Então, a gente convida vocês a participarem desse curso que está aqui disponível. E o último encontro de redes que a gente vai ter, que a gente vai fazer sobre planejamento estratégico, então trazendo um pouquinho para vocês como é que vocês podem já se organizar para planejar o próximo ano, né, todas as ações, os projetos que vocês podem fazer. E a gente ainda não abriu as inscrições, mas é só para vocês salvarem a data, né, que esse encontro vai ser em novembro, no começo de novembro. Não sei se alguém quer me completar. Lucas, Karina? Está tudo ok. E aí, só para falar para vocês também que a gente tem alguns grupos de WhatsApp que são divididos por regiões. Então, são grupos específicos para a troca entre as organizações. Então, tem um grupo do Nordeste, tem grupos de São Paulo, do Rio. Então, a gente vai mandar para vocês o link, vocês podem clicar no link e entrar no grupo que é da região de vocês, que aí vocês podem ter essa troca, assim, aqui no estado tal, alguém já participou do incentivo, como é que vocês fazem a captação, porque a gente sabe que tem essas peculiaridades de cada estado, de cada município, então vocês podem conseguir trocar um pouco mais. A gente também tem uma lista de transmissão datados, que é a Luísa que comanda essa lista de transmissão, e é só vocês adicionarem o número dela aqui no telefone de vocês, que aí tudo que ela mandar na lista vocês recebem, é uma forma mais rápida de vocês conseguirem saber esses encontros que a gente está fazendo, todas as informações datados. E qualquer dúvida que vocês tiverem, manda um e-mail para contato@tados, que a gente assim que puder responde vocês, tá bom? Eu acho que é isso. Só para complementar, Joy. Pode eu vou estar complementar, colocando aí Lucas. no chat o número da lista de transmissão. Boa. Quem quiser fazer parte, basta mandar mensagem para esse número falando: eu quero participar da lista de transmissão. Tá bom? Para a gente adicionar vocês lá. A Maria Rosilda está com a mão levantada. Não sei se ela quer falar alguma coisa ou clicou sem querer. Não? Acho que é isso. Agradecer a presença do Johnny, da Jéssica e da Rebeca, né, que conduziram hoje a apresentação. Muito boa a apresentação de vocês. Como a gente já falou, a gente vai mandar a apresentação deles, e aí as apresentações têm os contatos, caso vocês queiram tirar mais alguma dúvida específica, tá? E é isso, a gente se vê no próximo encontro de redes aí, que vai ser em novembro, mas tem outros ainda que vão rolar em outubro, né? Então fiquem atentos às redes sociais do Atados, aos e-mails de vocês, que a gente vai mandar toda a comunicação por lá. Obrigado a todo mundo que compareceu. E agradecer também ao Dani, que trouxe essa novidade aí, então vamos aproveitar também. Obrigada, e ao Marcos, né? E ao Marcos, sim. Perfeito. Obrigada, gente. Valeu, até pessoal. mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.